Entramos em Sua presença, Deus Santo e bendito, clemente, misericordioso, justo, compassivo e bom, Deus longânimo, que visita a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração de quem te aborrece. Mas é um Deus clemente, misericordioso, que abençoa até 1000 gerações daqueles que te amam. Não existem palavras humanas que possam exprimir as suas qualidades, os seus atributos. Nós, meros mortais, afundados na cólera dessa existência, indoutos de toda a realidade invisível, cegos guiando cegos, sem direção alguma, nós te encontramos, ou fomos encontrados por ti, através de Yeshua, o nosso Mashiach. Não fomos nós que te escolhemos, o Senhor quem escolheu a nós, para esse chamado, para essa reverência, para essa verdade. Então abençoa cada família que aqui está representada, abençoa os tantos que nos veem agora, de várias partes deste mundo, que o Senhor possa, através da sua palavra que é eficiente, a sua palavra que é viva e eficaz, que alcança o que a mão do médico não alcança, discerne juntas e medulas, que vai aonde a ciência não vai, na divisão da alma e do espírito. Nós estamos aqui, não temos muita coisa a dizer, senão as mesmas palavras de sempre. Não temos muita coisa, senão o grande desafio de converter os nossos corações e sermos purificados da lepra dessa existência. Mas nós reverenciamos o Teu nome e temos esperança. Nós sabemos que o nosso Redentor vive, que o sepulcro está vazio, o Senhor tem poder, o levantou dentre os mortos e a primícia de todos os mortos. E o Senhor nos deu o Ruach HaKodesh, que está aqui no nosso meio, para iluminar os nossos pensamentos, para nesse momento de eternidade, não nesse território humano, mas nesse ambiente divino, ouvimos a Tua santa, bendita e poderosa palavra. Tantos foram os esforços de nosso adversário para que não tivéssemos a palavra em mãos, mas ela está aqui, em nossas mãos. A oportunidade de Te servir. Recebe a nossa adoração para a glória do Seu nome. Amém. Os queridos, podem sentar. Segundo livro das Crônicas de Israel, capítulo de número 36, é o último. Os últimos versículos, o de 22 e o de 23. Segundo livro das Crônicas, capítulo 36, os dois últimos versículos, o 22 e o 23. Para o pastor. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, a qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Yehudá. Quem entre vós, de todo o seu povo, que suba, e o Senhor, seu Deus, seja com ele. Amém? Amém.
poderoso para fazer milagres, todos vocês sabem muito bem, a Bíblia não é um livro que fala de Deus. Porque tudo que a Bíblia fala de Deus é nada diante do que Ele é. Deus não pode ser só o que está escrito aqui. Ele é muito mais. A verdade, a Bíblia é um livro que conta histórias de homens que andaram com Deus, de pessoas que tiveram experiência com Deus. Dentre tantos milagres, manifestações sobrenaturais neste livro sobrenatural, nós vamos ver um dos maiores milagres aqui, o milagre da preservação. Não existe em toda a história da humanidade inteira uma nação, um povo, uma cultura que tenha ficado 20 anos afastado de sua terra e conseguiu sobreviver na história da humanidade. Israel ficou só 430 no Egito. Só 430. E manteve viva a sua língua, manteve viva a sua fé, manteve viva a sua cultura e manteve vivo o seu Deus no seu coração. Se você pegar um menino que nem o Pedrinho que está ali, quantos anos você tem, Pedro? 9. Olha lá, o Pedro brasileiro. Gosta de arroz e feijão, Pedro? Gosta? Gosta de churrasco? Claro. Olha o pai dele. Pedro fala que língua, Pedro? Brasileira não, português. Fala português, tá vendo? Sabe ler e escrever? Sabe? Se a gente pegar o Pedro agora, botar no avião, atravessar todo o Ocidente e desembarcar com o Pedro lá na Rússia, ele tem 9 anos. Se ele ficar os mesmos 9 anos que ele tem de vida na Rússia, e dentro de casa o pai e a mãe não falar português, dentro de casa o pai e a mãe não dá para ele arroz, feijão, churrasco, ovo frito, farofa, os mesmos 9 anos vai transformar o Pedro num russo. Ele não vai mais saber ler português, ele não vai mais saber ler, escrever português, não vai mais falar português, ele vai virar um russo. Ele vai perder a sua cultura, a sua história, a sua genealogia, com a mesma idade que ele tem. Estou dizendo para vocês que Israel ficou mais de 4 séculos debaixo de uma cultura pesada do Egito Antigo, e saiu de lá falando a mesma língua que entrou. Saiu de lá acreditando no mesmo Deus que entrou. Saiu de lá com as mesmas culturas, a mesma tradição que entrou. Esse é o milagre da preservação. Só que o cativeiro egípcio, que é o mais famoso, não só de Israel, mas da história da humanidade, não foi o único no caso de Israel. Israel passou um outro cativeiro logo depois desse. Séculos depois, quando Israel já era um estado soberano, uma monarquia, um país forte, já havia derrotado vários inimigos ao seu redor. Israel não conseguiu resistir a si mesmo. O maior inimigo de Israel, que levou Israel no segundo cativeiro à sua própria destruição, foi ele mesmo. Então talvez nós nos detemos preocupados com os inimigos externos e esquecemos que os mais perigosos estão dentro de nós. Quem destrói Israel depois da morte de Salomão, depois de 80 anos de grandeza, contando o reinado de seu pai e o seu próprio reinado, quando Salomão morre, o país é dividido em 2. O próprio povo se divide em 2. O próprio povo, co-irmão, se tornou inimigo, rivais. Construíram um templo no norte, rival ao do sul. Levantaram uma genealogia sacerdotal no norte,
para confrontar o sul. Um povo deixou de ser um, se dividiu. Eu lhe pergunto, qual é a última oração de Yeshua no Getsemane? Não sabe? Não sabe? A última oração de Yeshua no Getsemane é essa: Pai, eu te peço que o Senhor os mantenha unidos, que assim como eu e o Senhor somos um no propósito, eles também sejam um, ou seja, sejam unidos no propósito. Por que Yeshua faz essa oração? Porque ele sabe que Satanás, muito mais do que nós, sabe que o nosso maior ponto fraco é quando a gente deixa de ser um no propósito. Se a casa estiver dividida por si mesma, ela não subsiste. Infelizmente, os evangélicos acham que vão dominar o mundo. Mas não existe lugar que tenha mais divisão do que na igreja evangélica. Mais rivalidade do que na igreja evangélica. Ou afinal de contas a gente vai ficar fazendo papel de palhaço e vista grossa, acreditando em Papai Noel e Coelhinho de Páscoa. A gente tem que ser homem para assumir que essa é a realidade nua e crua. É dolorida, mas é nua e crua. A partir do momento que nós perdemos o propósito, deixamos de ser um só, na mesma ideia, na mesma língua, na mesma fé, na mesma cultura, estamos fadados à destruição. Quem levou Israel para o segundo cativeiro? Foi algum inimigo? Não, claro que não. Foi a divisão interna, foi a disputa interna, foi o problema de dentro, foi a roupa suja que não foi lavada, foi os problemas mal resolvidos, foi a falta da conversa, a falta do diálogo, a falta da diplomacia. Levou, sucumbiu a nação inteira, quase no segundo cativeiro, que dura 70 anos só. O que Israel perdeu nesse segundo cativeiro de 70 anos foi 10 vezes mais do que o primeiro, que durou 400. Por quê? Porque no cativeiro de 70 eles perderam a identidade da nação. Nos 400 anos do Egito eles não tinham nação, manteram firme a identidade. Mas no pequeno cativeiro babilônico perderam a identidade, perderam muito mais no segundo cativeiro do que no primeiro. Porque no segundo cativeiro perderam o templo, o Beit Hamikdash foi destruído. E no primeiro de 400 nem Beit Hamikdash tinha. Por isso que eu digo que esse segundo cativeiro, ele foi mais ardido. Ele foi menor, mas ele foi mais tenso, mais duro. E alguém vai me dizer, mas por que Deus permitisse? Esse é o povo de Deus. A própria palavra responde que o julgamento de Deus vai começar primeiro dentro da sua casa. Deus não vai julgar o mundo. Deus vai julgar primeiro a nós. Nós seremos os primeiros da fila. Nós estaremos lá antes de Hitler, antes de Stalin. Nós estaremos lá antes dos ditadores, antes dos líderes chineses que mataram milhares, antes de Omar Gaddafi, antes de todos os demônios que esse mundo conhece. Nós seremos os primeiros a ser julgados. Ou ninguém te ensinou isso? Ou ninguém te avisou disso? Acho que não, né? Pulou muito, né? Cantou bastante, não teve tempo para aprender. O fogo vai começar a pegar dentro de casa, conosco. Esse cativeiro babilônico que aqui está acabando, nós acabamos de ler os 2 últimos versículos do 2 Crônicas, a narrativa do fim do cativeiro babilônico. O cativeiro acabou não foi porque Israel era bonzinho. O cativeiro acabou não foi porque os olhos deles eram azuis, porque eram ótimos comerciantes, porque sabiam fazer negócio, porque tinham condição de se levantar da lona, do zero, da lama. Não foi por isso.
Deus só tirou Israel do cativeiro por uma coisa, por causa das palavras do profeta Jeremias. Bendito seja o nome do Senhor. Ele abençoa a nação inteira por causa de um justo, por causa das palavras de uma pessoa reta. Porque essa pessoa reta disse que um dia Deus ia arrancar eles de lá. E assim, para cumprir a aliança que ele tem com Jeremias, ele tira a nação de lá. Quem é que ele usa, Fábio? Ele usa alguém conhecedor das Escrituras? Ele usa alguma pessoa ortodoxa de raiz? Quem será que ele vai usar? Para quem o Eterno vai aparecer? Ele aparece para um ímpio, dono de um harém com mais de 1000 mulheres, um profano, comedor de carne imunda. Ele aparece para um homem que era um crátula, mas é para ele que o Eterno aparece, porque ele mesmo tem a grandeza que os santos não têm. Sabe do que? De reconhecer a grandeza desse Deus que mal ele conhece. Encobriu-se as suas multidões de pecado pela grandeza de reconhecer o Deus que não é dele, mas ele sabe que é um Deus verdadeiro e único. O Senhor aparece para ele num sonho. A Bíblia não diz como foi o sonho. A Bíblia não diz o que aconteceu no sonho. A Bíblia diz que o profeta havia profetizado. Assim diz o Senhor ao usar Ciro, o meu ungido. É uma espécie de magia. O que poderia convencer um ímpio que nunca leu um versículo sequer da Torá? O que poderia convencer um homem que tinha uma vida de deleites e prazer desse mundo a obedecer e abrir mão do seu mau patrimônio? Não existe um patrimônio maior nesse mundo do que a escravidão. Talvez você não saiba, mas foi a abolição da escravidão que acabou com a monarquia no Brasil. A monarquia acabou no Brasil em 1889, um golpe de Estado chamado República, Marechal Deodoro da Fonseca, lá em Alagoas. Tudo forçado pelos anti-abolicionistas, porque a abolição é 13 de maio de 1888. Um pouco mais de um ano depois, o império é quebrado no Brasil, porque os escravos, o maior patrimônio da nação, haviam sido libertos. Qual que é o maior patrimônio de Satanás? Você acha que o maior patrimônio de Satanás é um território? Negativo. O diabo não tem nem território, se você quiser saber. O diabo não tem nem a chave da casa dele, se você quiser saber. Mas quando ele possui um escravo, este é o seu patrimônio. O escravo, o servo é o patrimônio. De quem que você é servo? A quem você pertence? Quem é o seu dono? O que leva um homem a abrir mão dos seus escravos? Irmãos, peraí. Deus teve que mandar 10 pragas para libertar Israel do poder de Faraó. 10 pragas visíveis. Os sapos eram visíveis. O Nilo ficou vermelho, era visível, era sangue. Os primogênitos morreram e foi visível. Todas as pragas foram pragas visíveis. Então Deus enviou as pragas contra o Faraó, mas para Ciro ele só deu um sonho. Deus não feriu a Pérsia, Deus não acabou com o Irã, Deus não fez nada, Deus só deu uma palavra num sonho. A diferença entre Ciro, Medo-Persa, para o Faraó da época de Moshe Rabbeinu é uma só, é o coração. O coração de Faraó era duro, por isso que foi assolado com pragas. Com Deus ninguém pode medir força. Como eu disse aqui alguns dias atrás, a maioria das pragas que nos assolam é fruto da dureza do nosso coração. Mas para esse homem aqui, foi uma única palavra e um sonho. Deus disse: quando acordar,
dá um decreto e liberta o povo de Israel. Se ele fala assim, não vou fazer isso, aí Deus talvez mandasse alguma praga também para a Pérsia. Mas aqui não. Quando ele acorda, ele diz, vou fazer isso, vou obedecer a esse sonho. Alguns milagres são descritos aqui. A Bíblia diz, e nós acabamos de ler, que tudo isso o Senhor fez por causa das palavras que haviam sido ditas pelo profeta Jeremias, que por sua vez nem existia mais nessa época, apenas os seus escritos. Mas Deus, para honrar o que havia sido dito, porque nenhuma das suas palavras pode cair por terra, Ele cumpriu. Usou o homem mais poderoso do mundo, porque Ele mesmo diz no versículo 23 assim, diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor dos céus, foi Ele que me deu os reinos da terra. Nunca tinha entrado num culto, não tinha Brit Milá, não tinha mikve, não tinha sido batizado, nunca tinha tomado a ceia, nunca tinha lido um texto da palavra de Deus, e ele se refere ao nosso Deus como o Deus dos céus. Me deu os reinos da terra. Ele me deu os reinos da terra. Não foi nenhuma entidade da Pérsia, não foi nenhum Deus do Irã que me deu, foi o Deus desses escravos que estão aqui que me deu. Não deu para eles, deu para mim, porque tem uma diferença entre eu e eles. Eles não obedecem o que esse Deus fala, eu obedeço na primeira. Deus resiste desobedientes. Deus lança, ainda que seja o seu povo que Ele ama, Deus lança desobedientes para o tratamento. Os permite sofrer sobre chibatas por causa da sua desobediência. E ele diz mais aqui, e me encarregou de me edificar uma casa em Jerusalém. Poderia falar assim, não, vou fazer uma casa para esse Deus de Israel aqui inteira, aqui no meu reino, fazenda de ouro. Mas o que ele diz? Ele diz assim, eu vou fazer uma casa para esse Deus, e não é no lugar que eu quero, é no lugar que Ele determinou, porque não pode ser feita uma casa para Ele, um Beit HaMikdash para Ele, que não seja em Jerusalém. Deuteronômio capítulo 12, não se pode fazer um templo como esse em nenhum outro lugar do mundo, senão em Jerusalém, nem no Braz, nem nas outras, só em Jerusalém. Engraçado que os líderes religiosos dessa nação não sabem disso, mas Ciro, que nunca tinha lido um texto, sabia. Engraçado isso. Engraçado que ele sabia. E ele diz, não vai ser onde eu quero, não vai ser para mim, vai ser para ele. E o lugar que ele determinou em Jerusalém. Então não basta fazer apenas a coisa certa, tem que fazer a coisa certa no lugar certo. Não adianta estar no lugar certo fazendo a coisa errada, e nem estar fazendo a coisa certa no lugar errado. Tem que ser a coisa certa também no lugar certo. Deus não tem nada com Roma. Deus não tem negócio nenhum com Roma. Nós não fomos chamados por Deus de Roma, nós somos chamados por Deus de Israel. Aleluia. Yeshua não estudou em nenhuma escola em grego, na Grécia, em Atenas. Eu nunca vi Yeshua sentado aos pés de algum sábio ou filósofo grego. Não. Muito menos diante de um romano. Nunca pôs o pé em Roma. Então, de onde é que vem a palavra? Está escrito que a palavra de Deus vem de Sião. Essa é a nossa origem. Essa é a nossa fé. A restauração que Ciro vai promover aqui, ela tem que ser no lugar certo. Ela diz, tem que ser em Jerusalém. Vai vir de Jerusalém, será em Jerusalém. E ele diz mais,
para edificar uma casa em Jerusalém que está em Yehudá, em Judá. Quem entre vós é de todo o seu coração, para que suba, e o Senhor, seu Deus, seja com ele. Não apenas o milagre da preservação, mas uma ideia superior de quem Deus é. Aqui é uma ideia superior de quem Deus é. Saber que Deus só vai agir quando as coisas estiverem nos seus devidos lugares. Deus não é brasileiro, não. Não é empurrando pela barriga ou fazendo de qualquer jeito. Não é fazendo certo uma vez e 10 vezes errado, não. É fazendo certo sempre que Ele vai agir. Uma nova visão, uma nova ideia de quem Deus é. Um Deus que não é popular. Um Deus que é, na verdade, impopular. Porque aqueles que são seus são perseguidos. Aqueles que são seus são inaceitos. Então aqui, nessa restauração, que começou pela vida deste homem, e que foi dado continuidade pela vida de outros 2 mais, enviados por ele, o plano perfeito de Deus aconteceu. Teve outras perseguições? A história vai dizer que sim. Esse templo de Neemias, de Esdras, que foi construído nesse período, foi ampliado depois, foi destruído pelos romanos depois. O povo foi espalhado depois, mas, ainda que espalhado entre as nações, preservou vivo a sua língua, a sua cultura e a sua fé. Nenhum cativeiro pode roubar de você o seu mau patrimônio. Nenhuma dificuldade pode roubar de você o que você tem de melhor. Pode acontecer o que for, mas você não pode abandonar a sua fé. Porque se você abandonar a sua fé, quebrou-se o único elo de salvação, o único elo de possibilidade para que Deus reverta a história da sua vida. Amém? Amém. Feche seus olhos. Existe um outro milagre mais ainda. Deus não apenas protegeu o seu povo, porque só proteger o seu povo no cativeiro não seria suficiente. Antes de tudo, Deus protegeu a sua palavra. A palavra foi protegida, foi guardada durante todo aquele tempo. Como foi guardada nos dias de Josias, o rei de Judá. Como foi preservada durante toda a perseguição nazista, há alguns anos atrás. A ordem era semelhante a diamante. O plano era o diamante, de destruir, de extirpar da face da terra tudo aquilo que tivesse vínculo com a palavra de Deus genuína. É o mesmo plano dos inquisidores da Idade Média. Com todo o esforço de Satã, usando até o nome de Jesus nas cruzadas, com todo o esforço de Satã, gerando um sentimento contrário contra aqueles que são de Deus. E ainda que muitos dos nossos irmãos tenham sido queimados vivos, mortos, fuzilados, a custo de muito sangue, estamos aqui hoje. A custo de não negar o nome do Eterno, estamos aqui hoje, desfrutando dessa bonança. Então por que a gente vai parar agora, mediante uma dificuldade dentro de casa, mediante uma dificuldade financeira? Nós não estamos sendo provados como os nossos irmãos foram. E sendo provados como eles foram, eles não desistiram. Então por que a gente vai desistir? Nenhum de nós aqui sabe o que é ser provado. Nenhum de nós aqui
como muitos dos nossos irmãos perderam sua casa, foram jogados em guetos, foram separados em campos de concentração, pais e filhos, familiares. Nenhum de nós aqui perdemos a vida de entes queridos. Nenhum de nós aqui, graças a Deus, Baruch Hashem, fomos provados dessa forma. E se eles foram até o final, por que a gente está enfraquecendo? Que fé é essa? Que a gente tanto se gloria. Que firmeza é essa? Que é mais fraca do que a gente pensa. Razar, benito, razar. Força, força. Que sejamos fortalecidos. Amém. Deus levantou um Ciro para abençoar o seu povo, o povo de Deus. Por que Ele também não pode levantar um para abençoar você? Então eu tenho uma palavra do Eterno para você. Um ímpio que nem sabe quem é o Deus que você serve vai ser usado para te abençoar. Vai ser usado para te tirar dessa pressão, desse calor que você está. Mas se Deus pode usar mula, por que não pode usar o seu patrão? Por que não pode usar um médico? Por que não pode usar um advogado? Por que não pode usar alguém? Um juiz? Deus tem poder de usar quem Ele quer. Ele usa rei, Ele usa corvo, Ele usa mula, Ele usa gente. E até o Shabat, até o findar da sexta-feira, o início do dia sagrado, esse Ciro vai aparecer na sua vida para trazer alívio para essa pressão desse cativeiro acabar, para essa fúria ceder. Senhor Deus, eu sei que todo calor traz purificação. Então nos ensina a sermos mais firmes. Nos ensina a te amar mais do que te amamos. Abençoe esse homem, essa mulher, cada pessoa aqui, cada familiar. Que a gente possa manter vivo aquilo que é essencial para nós. Que não seja perdido aquilo que é capaz de nos manter vivo. A nossa fé. A nossa fé que muitas vezes é abalada por coisas tão pequenas, por terremotos secundários tão pequenos. Mas é a fragilidade da nossa construção que faz balançar as coisas. E a gente fez com tanta convicção, dizendo que essa fé não seria abalada. E agora qualquer tremor está abrindo rachaduras e trincando. Então nos dá, Senhor Deus, a fé dos nossos antepassados que resistiram coisas muito maiores e muito piores do que nós, e não negaram o seu nome até o final. Abençoa essa mulher, abençoa esse homem. Ninguém pode nos separar do amor de Deus, nem altura, nem profundidade, nem largura, nem aperto. Nada pode nos separar do amor de Deus, nem a vida, nem a morte, nem o que dá certo, nem o que dá errado. Nada poderá nos separar do amor de Deus, nem o amor, nem o ódio. Nada deste mundo secundário pode nos separar do amor de Deus, que está na pessoa de Yeshua, o nosso Mashiach. Então, Senhor, que sejamos fortalecidos nessa noite, que consigamos sair desse cativeiro e construir uma casa para Ti dentro de nós, no território sagrado, no nosso coração, na nossa Jerusalém, que seja um monte de adoração para Ti, que seja um moriá de sacrifícios constante, onde possamos oferecer para Ti um culto racional, onde possamos oferecer para Ti o sacrifício das nossas vontades, dos nossos prazeres, o sacrifício da nossa carne. Todo dia nós queremos apresentar a Ti nesse tempo. Nós
podemos sair da Pérsia para outro lugar, senão para Jerusalém. E se o Senhor nos libertou da Pérsia onde estávamos, da idolatria em que vivíamos sem saber, e nos trouxe para esse chamado que estamos aqui hoje, então não haverá outro lugar senão Jerusalém. Nós seremos a tua Jerusalém, onde o Senhor vai assentar um trono de justiça. Ainda que os nossos inimigos nos cerquem, vamos assentar um trono de justiça, para que o Senhor reine em nós e para nós. Oh, eu sinto a presença dele aqui. Eu sinto a presença dele aqui. Ei, Léo, Deus tem muito mais para te dar do que o inimigo para te assustar. Você é um vencedor, Léo. O Senhor vai te suprir uma grande vitória. Eu sinto a presença dele nesta casa. Vamos adorar uma canção rapidinho. Vamos adorar uma canção. Senhor, formoso és, sua face eu quero ver. Hoje pode, né? Hoje pode cantar essas músicas, né? Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás nesse lugar, tua graça invade. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Acende a chama. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. O apóstolo João, quando escreve Apocalipse, tem uma visão. A visão do trono de Deus. Ele via que debaixo do trono de Deus tinha uma multidão de pessoas vestidas de branco com palmeiras nas mãos. A roupa deles estava salpicada de sangue. Ele pergunta para o anjo que está dando a visão: quem são esses? O anjo diz: esses aí são os mártires. Que lavaram as vestes deles no próprio sangue. Partindo desse princípio, eu imagino que esses mártires devem ser do passado, porque de hoje é que não é. De hoje é que não é. A fé hoje não faz mais mártires. A fé hoje promove estrelas. São aplaudidas, inclusive por você. É uma fé tão fraca que esses mártires debaixo do trono fatalmente não será nenhum de nós. Debaixo do trono, o lugar mais glorioso que alguém pode estar. Porque Deus é galardoador, Deus é meritocrata. Deus não deve nada para ninguém. Perder tudo, inclusive a própria vida, por amor
amor a Ele, esses vão ser honrados por Ele. Certamente não é conosco que a Bíblia está falando. A gente não consegue ser constante em nada. Somos infiéis em quase tudo. Queremos muito, fazemos pouco. Como se Deus fosse bobinho bastante de cair nos nossos golpes. A gente precisa melhorar, senhoras e senhores. E rápido, e rápido. Não é para amanhã, não, é para ontem. Olhos fechados. O cativeiro está chegando ao fim. Eu vou dizer de novo. O cativeiro está chegando ao fim. Não é porque somos bons. O cativeiro está chegando ao fim por causa de palavras de pessoas fiéis. Por causa de Jeremias, Deus tirou a nação inteira. Então esse cativeiro vai acabar. E junto com ele vai vir a restauração. A restauração de nós mesmos, primeiro. A restauração da nossa casa, primeiro. Depois que a gente restaurar a casa de Deus. Todos nós temos cada um a nossa responsabilidade nessa história. Senhor, abençoa cada um que está aqui nessa noite. Que ninguém saia daqui do mesmo jeito que entrou. Que saímos daqui com o coração contrito e quebrantado. Que saímos daqui hoje convencidos de que a gente precisa melhorar bastante. Abençoa cada um. É o que eu te peço para a glória do seu nome. Amém. Lucas 19. Lucas 19 diz que Yeshua estava indo para Jerusalém. A sua última entrada, que é chamada de entrada triunfal, foi no primeiro dia da semana, no domingo. Ele é recebido com palmeiras nas mãos. Por isso que eu sou palmeirense. As palmeiras nas mãos das pessoas que recebem Yeshua, as palmeiras nas mãos dos mártires debaixo do trono. Por quê? Porque palmeira é símbolo de vitória, de triunfo. Desculpa, meu irmão, mas eu tenho que falar a verdade. Aí, aquelas pessoas faziam uma saudação, Baruch Rabá Hashem, Adonai, bendito aquele que vem em nome do Senhor, montado num jumento. Ele tinha dito para os discípulos: na cidade aí na frente vai ter um jumentinho 0 km, sem placa, plástico no banco, ninguém nunca montou nele. Vai lá e desamarra ele, porque ele está amarrado, e traz para mim. Se o dono perguntar, fala para ele que eu preciso dele. Aconteceu conforme ele tinha dito. E quando eles pegaram o jumentinho, o dono perguntou: está levando o meu carro zero? Eles disseram que o Senhor precisa dele. E o homem deixou o jumento ir. Eu quero conhecer esse rapaz, se eu tivesse oportunidade. A fé dele me constrange. Foi só uma palavra: o Senhor precisa dele. Quando você vê alguém iletrado biblicamente dizer que Deus não precisa de nada do que a gente tem, você mostra isso aí para ele. Que aqui o Senhor diz: diga que eu preciso dele. O Senhor precisar de algo que nós temos, sim. Montou em cima do jumento, entrou em Jerusalém. Todo mundo viu o jumentinho. Se cumpriu a palavra, que o negócio de Deus é cumprir a palavra. A palavra que Zacarias tinha dito há 450 anos antes, tem que se cumprir a palavra. 9:9. Alegra-te muito, filha de Sião, rejubila, ó Jerusalém, e eis aí o teu rei, justo e lindo, que vem a ti, montado em cima da cria de uma jumenta, sabia um jumentinho. Para cumprir aquela palavra, Deus tocou no coração do homem para entregar o jumento. Agora, a Bíblia não diz o que aconteceu depois, mas eu tenho certeza do que eu vou falar, e você depois cobra de mim lá no céu. Quando ele entrou, que todo mundo viu que ele chegou, tinha que chegar, ele chamou os 2 discípulos que pegaram o jumento e diz o seguinte: pega o jumento e devolve para o dono. Porque não tem nada que a gente coloque na mão do Senhor de um jeito que não volte para nós de outro.
O simples jumentinho passou a ser o jumento que o Senhor montou. Se ele dissesse, não vou liberar o jumento ia ficar preso com a corda, ó, girando no mesmo lugar, sem chegar em lugar nenhum. Mas quando ele desamarra esse jumento e entrega ao Senhor, o jumento vai a Jerusalém. Cumpre o propósito. Recebe a glória do Eterno sobre ele. Sua vida financeira tem a glória do Senhor sobre ela? Sua vida financeira é amarrada, roda e não chega a lugar nenhum? Pode ser porque você não atendeu a voz do Senhor. Aquele homem entrega o jumento e recebe um jumento super valorizado. Um jumento desse não dá nem para vender mais, né? Vamos vender os filhotes dele. Porque o filhote do jumento que Yeshua montou. Porque o que Yeshua montou não tem preço. Ah, que coisa gloriosa. Vamos pegar nossos dízimos e ofertas. Vamos trazer o seu jumentinho aqui no altar de Deus.